Fala, violinistas! Tudo bem com vocês? Jonatas Oliveira, violinista e empreendedor aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero trazer a seguinte reflexão aí para vocês que tocam em casamentos e em outros eventos sociais aí, tá? Pessoal aí do violino, da viola e do violoncelo, mas principalmente aí o pessoal do violino. E o questionamento é o seguinte: você, como músico, precisa entender de som? Essa é a pergunta. Pergunta simples, mas que na prática traz muita diferença na nossa prática profissional aí. E eu vou responder essa pergunta ao longo do vídeo, tá? Mas antes da gente passar a responder essa pergunta, preciso falar algumas frases aqui e eu quero que você me diga se você se identifica com alguma delas. Você pode inclusive deixar aí nos comentários, tá? Vamos lá. Você chega no evento e o som do seu violino é um som de lata. Som estridente, ardido. Um som desagradável. Você não está curtindo o que você escuta. Quando você está tocando em casa, mil maravilhas, o som tá legal. Mas chega no evento, a maioria das vezes, o som desagradável. Você não consegue de jeito nenhum deixar o som do violino com aquele timbre agradável, aquele timbre realmente bonito, né? Que você tem aí nas suas referências, enfim. Se você se identifica com qualquer uma dessas frases que eu falei aqui, eu te entendo perfeitamente, colega. Eu já passei por isso por muito tempo lá, em início de carreira. E isso acontece justamente porque existem dois motivos. O primeiro motivo é que a gente aprende música, a gente aprende a tocar, a gente aprende a técnica, a gente aprende a dominar o nosso instrumento da melhor forma possível. Porém, o que a gente entrega nos eventos sociais, nos casamentos, formaturas, aniversários, por incrível que pareça, galera, o que vai de fato chegar lá para as pessoas é o som, tá? É o áudio do seu instrumento que vai estar passando por uma cadeia de equipamentos até chegar lá nas caixas de som, amplificando esse som para os ouvidos do seu público, do seu contratante. Observando dessa forma, dá para entender que realmente uma coisa é você chegar na sala de um concerto e tocar seu violino em um teatro, ou você chegar em um ambiente ali com uma acústica favorável, pegar o seu violino acústico e tocar. O que está acontecendo ali? Você realmente está entregando a técnica, você está entregando aquilo que você aprendeu a dominar, né, da melhor forma possível, até o seu nível ali naquele momento, e de fato é isso que vai estar chegando aos ouvidos das pessoas. Porém, a partir do momento que você precisa que uma caixa de som esteja entre você e o seu público, a coisa muda totalmente de cenário. O som que chega nos ouvidos do seu público não é mais aquele som controlado que você tanto trabalhou ao longo de horas e horas e horas de estudo, que sai da caixa de ressonância do seu instrumento, né? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, que acho que fica mais ilustrativo. Eu estou aqui com um violino acústico, tá? E quando eu falo para vocês caixa de ressonância, é isso aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Aqui dentro, né, não tem um vão, o violino não é oco. Aqui dentro, essa estrutura aqui é a caixa de ressonância do instrumento. Então, quando eu toco um instrumento acústico, ou acusticamente, né, sem utilizar um amplificador, sem utilizar um captador aqui, ou um microfone, eu estou simplesmente tocando o violino naturalmente, o som que chega aos ouvidos das pessoas é o som da caixa de ressonância do instrumento, que depende aqui de alguns fatores, né? Fatores de construção do instrumento, medidas, ajuste, cordas, cavalete, enfim, toda a estrutura aqui, né, do nosso belíssimo, magnífico instrumento. Agora, a partir do momento que você coloca um captador aqui, um cabo e manda esse sinal para uma caixa de som, ou a partir do momento que você adota esse carinha aqui, ó, para os seus trabalhos, né? O famoso violino elétrico, aí a coisa muda de cenário, tá? Porque realmente você precisa de conhecimento para que o som que chega lá no ouvido das pessoas, o som que sai das caixas de som, soe tão bem quanto o som que você conseguia mandar diretamente da caixa de ressonância
do seu instrumento, tá? Então, baseado nisso que eu estou falando aqui, você consegue entender o porquê que em muitos eventos o seu som é de lata, o seu som é ardido, o seu som é desagradável, o seu som é estridente. Tudo isso acontece porque você não tem conhecimento de áudio, você não entende como mexer em parâmetros de equalização, você não sabe o que é ambiência, você não sabe utilizar um reverb, um delay no seu instrumento, você não sabe nem para que serve esse tipo de recurso do áudio. Você olha para uma mesa de som e é como se você estivesse olhando para como é que chama? O painel de um avião, né? Aquele monte de botão, um monte de knob, você não sabe o que é, para onde vai. E aí, galera, fatalmente é o que vai acontecer, é isso mesmo. O som vai ser uma porcaria, a sua experiência vai ser péssima, e acredite. O músico, eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus mentorados, o músico tem que ser o primeiro a curtir o próprio som, tá? Então, quando você não está curtindo o seu som, tenha certeza absoluta que o seu público também não está curtindo. Você não está conseguindo passar a energia que a gente só consegue passar quando a gente está tocando de coração, de corpo e alma, interpretando aquela canção. Isso gera uma conexão com as pessoas que estão te olhando, que estão te escutando, tá? Mas, realmente, como músico, se o som tá ruim, a gente não tem como curtir, a gente não tem como performar da melhor forma e, fatalmente, isso vai trazer uma série de consequências negativas, né? A começar que a experiência aí para você vai ser péssima. Você vai fazer o evento e vai estar doido para ir embora, doida para acabar logo aquela apresentação, porque você não aguenta mais se escutar, né? E ainda fica aquele sentimento de vergonha, né? Poxa, se nem eu tô conseguindo suportar me escutar, imagina as pessoas que estão aqui me assistindo. Outra consequência negativa, você se torna um músico extremamente descartável, um músico nada memorável, porque você não conseguiu gerar essa conexão, você não estava curtindo seu próprio som, as pessoas que estavam ao seu redor estavam recebendo um som de péssima qualidade e, bom, elas também estavam doidas que você parasse de tocar e que a apresentação acabasse logo, né? Ninguém aguenta um violino estridente, um violino que está soando mal, tá? Então, bom, baseado em tudo isso, eu acredito que eu futuquei algumas feridas suas aí. Sim, músico, em especial aqui em nossa classe, tá, de violinistas, a gente precisa entender de som. A gente precisa saber equalizar o instrumento. A gente precisa saber utilizar a ambiência do nosso instrumento. A gente precisa entender como as caixas de som, como os alto-falantes, como as mesas de som, como as pedaleiras, os pedais de efeito, como esses equipamentos todos vão influenciar no nosso timbre, vão influenciar no som que vai estar chegando às pessoas nos eventos que a gente vai fazer, tá? E tanto faz se você toca violino acústico, se você toca violino elétrico, tá? No caso do violino, assim, na verdade eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês, né, das diferenças de aplicação entre esses dois instrumentos aqui, né? Eu tenho bastante experiência com ambos, mas basicamente, como eu falei, se você vai ter uma caixa de som para mandar o som, né, para amplificar o som do seu instrumento para as pessoas, ou seja, se tem uma caixa de som entre você e o seu violino, então você precisa aprender áudio, você precisa entender de áudio, tá? E para a gente concluir aqui essa nossa reflexão, espero que você já esteja convencido da necessidade de você entender de áudio. Olha só, um outro ponto muito importante, pessoal. A gente que faz violino em eventos, você precisa entender uma coisa. Quando o som tá ruim, quando o som chega ruim lá para os seus ouvintes, aprenda desde já que a culpa não é do sistema de som, a culpa não é do técnico, a culpa é sua. E você vai ser responsabilizado, mesmo que ninguém chegue para falar absolutamente nada para você. As pessoas vão sair com a má impressão, sim, com uma má experiência. E a culpa é sua porque você é quem tá ali na frente. A gente é muito vitrine, né? Nosso trabalho é muito vitrine, tá todo mundo olhando pra gente. Você tira um violino do case e você já chama a atenção das pessoas. Então assim, galera, é extremamente importante, tá, que vocês se conscientizem disso. E o objetivo desse canal aqui é justamente estar trazendo conhecimento de áudio, conhecimento de som, conscientização de som de equipamentos para violinistas que tocam em eventos sociais, em especial os casamentos, tá? Então, se você faz parte dessa classe
honrada, honrosa, essa classe aí de guerreiros e guerreiras aí, porque a gente sabe o quão, né, complexo, difícil é esse instrumento aqui que a gente escolheu para nossa vida. Então você precisa se inscrever agora nesse canal e deixar o like, tá, pessoal? Deixa o like aí, espalha aí para os violinistas que você conhece, seus colegas, seus amigos, os estudantes aí de violino. É muito importante. Qualquer um violinista que tenha planos, que tenha algum sonho de tocar em eventos sociais, precisa estar aqui junto comigo, aprendendo sobre áudio, aprendendo sobre o timbre do instrumento, para não passar vergonha e realmente ser reconhecido como um excelente músico ali de referência, alguém que traz, que engrandece o timbre do nosso instrumento nesses eventos. Beleza, pessoal? Quero terminar esse vídeo aqui pedindo aí que você deixe nos comentários, tá? O que é que você achou? Você concorda com isso que eu falei aqui? Você realmente tinha essa postura de achar que a responsabilidade era do técnico de som, que você não precisava estudar som para poder ir bem, né, nos eventos? Deixa aí nos comentários, tá? Se você já virou essa chave na sua cabeça e você já entende de áudio, já domina o timbre do seu instrumento, deixa aí nos comentários também. Um último recado importante é que aí na descrição do vídeo eu deixei um link para o primeiro e até então único curso de sonorização para violinistas, que está com valor promocional aqui por conta da abertura do nosso canal Som para Violino, e eu quero muito que você seja meu aluno. Já temos alguns alunos lá, o pessoal está aprendendo muito, está aprendendo a timbrar o instrumento, a dominar o próprio som, a se posicionar bem aí nos eventos, né, com um timbre de qualidade, sabendo extrair o melhor dos equipamentos que encontra pelos eventos aí e deixando de passar esse tipo de vergonha que eu relatei para vocês aqui nesse vídeo. Então, link aí na descrição, tá? Curso de sonorização para violinistas. Essa é a sua chance de ter uma aceleração no seu processo de aprendizagem sobre som para violino. Se você não pode investir ainda, se inscreve aqui no canal, né? E continua acompanhando aqui os conteúdos gratuitos que eu vou estar trazendo para vocês sempre aqui toda semana, beleza? Valeu, galera! Vamos aprender o áudio, hein? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!